Você já percebeu que a sua decisão de mudar não é o suficiente para poder sustentar o período da mudança? Quantas vezes desse lado daí você falou que iria cuidar da sua saúde, que você iria treinar um pouco mais, que você iria cuidar da sua alimentação, que você iria dormir um pouco melhor, que você iria cuidar do seu intelecto, iria colocar o hábito do estudo, iria fazer uma mudança de carreira, enfim, tantos hábitos que muitas vezes temos em comum e você achou que só tomar a decisão e isso iria sustentar o período da mudança. Pois bem, a decisão de mudar por si só, ela não faz o que precisa ser feito. Ela não levanta e faz o que precisa ser feito por você. Não levanta você da cama para poder ir treinar, para poder se alimentar melhor, para poder estudar. Isso parte de um outro movimento. Um movimento atrelado à nossa disciplina e à nossa constância, à nossa prática, estudo e treino. Costumo falar que nós adultos temos até gostos, vontades um tanto quanto em comum. Queremos ali ser bom profissionalmente, queremos ganhar dinheiro, queremos ser produtivos. Lembra que produtividade, eu sempre falo ali do viés também sobre autogestão. Produtividade nem sempre é você fazer mais, não, é sobre você ter conhecimento sobre si, autogestão para que você possa tomar decisões melhores para si e ter ali uma vida um pouco mais plena. No entanto, esse querer nem sempre é algo que a gente consegue alcançar. Querer é muita coisa, mas estar disponível para passar pelo processo que as coisas exigem, aí sim, a maioria de fato não está. É muito bom só querer e ficar acomodado, sentada, aguardando que a vida nos mande, que o universo entregue nas nossas mãos. Só que isso de fato não existe. Isso é ilusão de talvez um adolescente um tanto quanto imaturo possa ter. Nós adultos precisamos entender o que de fato nós queremos e entender que não é só tomar a minha decisão. Eu preciso ter argumentos, eu preciso ter técnicas, eu preciso ter ferramentas, repertório comportamental para poder sustentar o período de mudança. Eu preciso estar disponível para passar pelo processo que as coisas levam. E isso vem um ponto que a gente precisa entrar e comentar sobre a tal da organização, sobre consistência. Eu vejo que muitas pessoas tomam algumas decisões de mudança, mas permanece naquela decisão, naquela mudança por uma semana e percebe que não tem frutos daquilo, não consegue ter resultado daquilo e isso aqui não é para mim e larga. Eu como nutricionista, por exemplo, eu percebo muito isso em consultório com alguns pacientes. E aí, claro que a gente precisa entrar em todo um processo ali comportamental, mas é aquela pessoa que, por exemplo, seguiu com anos ali de estilo de vida não saudável, o corpo tem a resposta disso e ela entra em hábitos mais saudáveis, ela quer o resultado em um mês. Não existe. E como ela não tem o resultado em um mês, ela, isso não é pra mim, ela deixa isso de lado. Eu posso pegar esse mesmo contexto e aplicar em vários outros estados da vida. A pessoa que, por exemplo, fez a transição de carreira, ou a pessoa que começou a expor seu trabalho aqui dentro da rede social. E aí ela começa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela não começa a ver o resultado do trabalho dela. Ela fala, isso aqui não é pra mim. Calma, as coisas levam tempo, precisa ter consistência, precisa aguentar o processo de mudança. E quando falamos sobre constância e consistência, consistência significa algo que dura. E quando eu falo sobre constância, é algo que se repete. E é por meio da repetição que você vai ficando boa. Na repetição que você alcança. Então é muito importante que para toda decisão que você tenha dentro da sua vida, não ache que é só a sua mudança que vai definir todo o rumo. Você precisa entender que existe um processo que você precisa trilhar, que você precisa ali estar disposta a enfrentar, para que o resultado, os frutos, eles sejam colhidos. E aí este parte de um ponto que é importante, que você tenha algo muito genuíno. Eu costumo aqui em consultório, sempre quando recebo paciente que está buscando, por exemplo, a questão do emagrecimento, eu trabalho esse fator motivacional. Eu pergunto, qual é a tua motivação interna? Qual é a tua motivação externa? Estou trazendo esse ponto aqui do emagrecimento, mas isso pode aplicar em qualquer outra área da tua vida. Se você, por exemplo, falar, Marlene, eu quero estudar mais, para quê? Para que finalidade? A nossa cabeça, ela só faz algo mediante alguma troca, tá? Então, se você coloca um fator de decisão, de mudança, mas você não sabe de modo genuíno o que você quer alcançar com aquilo, o que você vai, qual o seu pódio mediante aquilo, qual é a recompensa que você vai obter, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ter motivação para poder fazer aquilo ali.
e principalmente perpetuar o comportamento daquilo ali, entende? Então, o primeiro ponto é tenha um motivo genuíno, encontre esse motivo genuíno, tanto interno quanto externo, e atrele a execução do que você precisa fazer para poder enfrentar o processo. Quando você tem um motivo maior, quando você tem um porquê maior, quando você tem uma motivação maior, fica, não vou dizer que fica mais fácil, porque não é fácil, mas fica mais aceitável, fica mais compreensível você passar pelo processo de mudança e sustentar ele. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre a tal da organização. Eu percebo que nós não sabemos traçar metas. Vou trazer um exemplo aqui. É a pessoa que nunca foi para academia na vida e ela vai para academia, ela faz a matrícula dela e ela fala assim: eu vou vir domingo a domingo. Não faça isso. Por quê? No início a gente precisa não trabalhar o resultado em si. Preste atenção. No início a gente precisa trabalhar a execução, a sensação de conquista, trabalhar a sensação de capacidade. Quando você joga uma meta lá em cima, uma meta que não é palpável para você, é muito difícil que você execute. Isso, quando você não executa, gera uma informação para você de: olha, você não conseguiu mais uma vez. Ou seja, você também nem serve para isso, sabe? Então é muito importante que você faça metas que sejam palpáveis para você. Se possível, baixe essa meta. Eu costumo aqui em consultório, quando eu estou fazendo toda essa mudança de rotina com o meu paciente, ele fala: eu nunca treino. Eu falei: tá, é possível uma possibilidade de treino? E aí esse paciente me fala que sim. Eu trabalho sempre com ele o seguinte: vamos colocar aqui quantas vezes na semana você acha que isso é possível? E aí naquele momento, aquela euforia, a pessoa fala: vai 5 vezes na semana. E eu pergunto: por que 5? Porque 5 é o ideal, normalmente essa é a resposta. E eu pergunto: mas é ideal para quê? Não, é ideal normalmente para uma pessoa que está querendo buscar ali. Aí eu volto à pergunta: mas é ideal para você? E a pessoa pensa, aí eu deixo a pessoa responder. Aí eu pergunto: se 5 dias na semana é uma meta para você, por que não 3? Por que não 2? Eu diminuo essa meta para que ele possa pensar e ele possa ancorar o fator dele motivacional ou o fator dele de: não, Malena, eu já consegui mês passado, por exemplo, eu já consegui um período da minha vida em 5 dias. Então eu trabalho essa sensação de conquista nessa pessoa. Então é ideal que quando você também tome uma decisão de mudança, você tenha o seu motivo genuíno e você saiba traçar metas. Deixe dessa loucura de pensar que você vai mudar o seu mundo, que vai ter uma virada de chave, que vai ter algo muito extraordinário, que vai mudar toda a sua rota. Não existe isso. As coisas da vida acontecem com decisões diárias. É na decisão diária que leva você para um resultado maior. Mas não é algo, um comportamento ou uma mudança de chave, um evento que vai mudar toda a sua rota, entende? É muito importante que você saiba disso. Então, na hora de traçar metas, pense e trace metas que sejam alcançáveis para você. Ao invés de você pensar: vou 5 dias aqui, não. Pensa: bom, vou colocar 3, vou colocar 2. E aos poucos eu vou progredindo. Óbvio que eu não preciso estar presa em 3 e 2. Se eu conseguir 4, se eu conseguir 5, maravilhoso. Mas entende que a ideia aqui é trabalhar a sua sensação de capacidade, de conquista, de execução e não o resultado em si. Um terceiro leque que eu quero abrir aqui com você, que eu quero compartilhar com você, é a tal da organização do seu ambiente. Quando estamos falando de implementação ali de hábitos, é muito importante que você entenda que você precisa ter ali um estímulo ambiental. Você precisa saber qual é a recompensa daquilo ali. Você precisa repetir esse processo para que esse processo seja consolidado. Eu preciso automatizar esse processo para que esse processo de fato vire ali um hábito, para que fique mais fácil de ser repetido. Então a gente sabe que o ponto da repetição é extremamente fundamental para que você consolide esse hábito. Só que, pensa, se eu tenho um ambiente ali que não está organizado para aquilo, se eu tenho um ambiente que não me impulsiona para aquilo, você entende que é muito mais difícil você continuar repetindo esse processo, esse comportamento? Vai ficar muito mais difícil você sustentar essa mudança. Então nunca esqueça desses 4 parâmetros. Você precisa ter o estímulo, você precisa ter o aprendizado, você precisa ter a recompensa e você precisa ter a repetição. Isso aqui pode ser papo de um próximo vídeo para a gente falar um pouco mais sobre esse ponto da consolidação e da formação de novos hábitos.
Mais grava, hein? Estímulo, aprendizado, recompensa e repetição. Guarda essas 4 palavras dentro do teu coração. Saiba como aplicar elas. E por último aqui eu quero trazer o ponto que está também voltado a essa questão do nosso ambiente, que é a nossa organização. Quantas vezes a gente para de fazer algo, a gente desestimula de fazer algo, uma meta que a gente colocou por comportamento simples. Vou dar um exemplo. Da academia mais uma vez. É a pessoa que fala que vai treinar todos os dias. Mas a pessoa ela não pensou o que eu preciso fazer para que eu consiga ir para a academia pela manhã. Ou seja, eu preciso organizar o que eu vou comer, eu preciso ver, será que eu tenho bolsa para poder ir para a academia? Será que na academia eu vou voltar para casa para poder ir para o trabalho ou lá na academia eu vou tomar banho para poder já sair? Então, se eu for tomar banho na academia, eu preciso ter uma bolsa, eu preciso levar roupa, preciso levar ali coisas para tomar banho. Senão, eu volto para casa, é mais prático. Só que a gente tende a só pensar no comportamento em si e não pensa na execução que a gente precisa fazer para que aquilo ocorra. Isso é você formar a meta de modo concreto. Além de ser uma meta ali que seja alcançável para você e não você traçando ali o ponto ideal, que muitas vezes aquilo não é compatível na tua rotina, é você saber traçar metas pensando no que você precisa fazer para que essa meta ela seja realizada por você. Pense em todo o processo que você precisa fazer para que isso ocorra. Ainda falando sobre o campo da organização, do ambiente, eu queria compartilhar aqui um ponto, até um tanto quanto pessoal. Tenha cuidado com o início do seu dia. Você percebe quando você acorda e o teu dia já começa todo errado. As tuas execuções ali, elas não estão encaixadas. Você perde, por exemplo, o horário, você sai atrasada ou você não consegue entregar aquela primeira atividade do dia. Você percebe que o seu dia, ele tende a ficar uma bola de neve. Então, eu tenho muito cuidado. Aqui é um parênteses particular até meu. Eu tenho muito cuidado com os inícios do meu dia, para que eu faça esse início do meu dia de modo atento, de modo consciente, colocando a minha atenção para aquele momento. A atenção, ela é criada por nós. Eu costumo falar que a atenção, esse processo de consciência, ele não vem aleatoriamente. É um processo que a gente gera. A energia é um processo que é gerado. A nossa consciência é um processo que é feito ali de modo intencional. A gente coloca a nossa consciência ali. Então tenha um mínimo de cuidado ali com o teu horário pela manhã. Não seja aquela pessoa que acorda e aí você vai para o sofá e você começa a rolar o WhatsApp, e começa a rolar o Instagram da vida e você começa a ver um monte de vídeo, você perde horário, aí você levanta e você já perdeu aquele início de atenção do teu dia que poderia ser um pouco mais produtivo, você já começa a correr para poder entregar ali os primeiros pontos do teu dia para poder sair. Não faça isso. Você precisa ter cuidado com o teu horário ali da manhã. O horário da manhã ele é bem precioso para que você coloque essa tua energia, essa sua consciência, essa sua atenção plena de modo intencional. Porque aqui mora o trunfo. A personalidade humana é uma criação da nossa consciência. E aí eu vou deixar uma reflexão para você, claro. Por onde anda a tua consciência? Você está com a sua consciência no presente, na decisão que você está tomando e no caminho que você precisa percorrer para que aquele resultado alcance? Você sabe qual é o motivo genuíno que vai levar, que vai deixar com que você permaneça ali naquele processo que não é agradável, mas você tem um motivo muito forte, muito genuíno, que vai prender você a ele. Você sabe qual é esse seu motivo, você sabe organizar seu ambiente, você sabe traçar suas metas, você sabe organizar todo um processo ali de rotina, por exemplo, para que isso ocorra. Todos esses pontos que eu listei anterior, é muito importante que você jogue luz nele, para que você crie esse processo de entender que não basta só você decidir, você precisa sustentar o processo de mudança. Porque eu iniciei o nosso vídeo e eu finalizo o nosso vídeo trazendo essa mesma frase, que sua decisão de mudar não é o suficiente para poder sustentar o processo de mudança. Se você viu que esse vídeo fez sentido para você, já sabe o que você precisa fazer. Fala aqui para mim se fez sentido para você, curte aqui se você ainda não está dentro desse nosso canal, desse nosso bonde sagaz, permaneça aqui dentro dele, faça parte aqui de modo ativo e também encaminhe esse nosso canal para uma outra mulher sagaz, para uma outra mulher que é especial para você. Aqui esse espaço é um espaço de autodesenvolvimento, é um canal ali de reflexões profundas, de conversas que eu sei que muitas vezes você não tem isso em mesas que você senta, em mesas com quem você frequenta. E saiba que essas nossas relações de conversa, o poder de uma boa mesa, o poder de uma boa visão, ela abre caminhos, portas, novas perspectivas
para você. Um beijo e até a próxima semana.